Senhores, boa tarde. Eu sou o Coronel Itinossi, presidente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Então, vou falar rapidamente sobre a gente, né? Então, eu sou um coronel da reserva, ou seja, eu já aposentei faz 2 anos. Mas acho que eu entrei muito novo, né? Por isso. Seja como for, esses 32 anos de serviço foram todos no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, eu entrei como soldado e fui até o último posto aqui da carreira. Né? Eu só aposentei quando... Eu trabalhei muito tempo na área operacional e muito tempo na área técnica. Então, se vocês olharem licenças antigas dos prédios de vocês, provavelmente vocês vão ver meu nome lá. E acabei aposentando quando a gente conseguiu fazer a conclusão da revisão das instruções técnicas, né? Que foi comentado tanto pelo Ademir quanto pelo senhor Marcos Moreno aí, né? Aliás, eu gostaria de dizer que o seu Ademir, ele foi muito feliz, né? Muitas ocorrências que eu atendi a ocorrência, mas eu não acompanhei a conclusão da ocorrência, né? E ele acabou comentando, né? O shopping de Osasco, aquele prédio em São Bernardo e outras ocorrências aí, né? Então, foi muito, muito instrutiva a participação do seu Ademir. Bom, isto posto, né? Então, agora, eu, na reserva, estou trabalhando como presidente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, que é uma fundação com muitos veteranos do bombeiro, continuando ajudando a corporação por meio de outras atividades aí. Depois, se vocês puderem olhar o site da Fundação de Apoio ao Bombeiro, estamos à disposição lá. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar informações com os senhores, né? Então, eu agradeço na figura do presidente, né, o senhor Gilberto Sakamoto, onde eu estendo esse meu agradecimento a todos os membros do conselho. Eu agradeço a paciência da Fabiana e da Rafaela, né? O pessoal da equipe de apoio aí, né? Que a gente é meio ogrão aqui de computador, mas elas ajudaram muito. E eu agradeço o público, né? Os senhores que estão assistindo a gente. E, mais uma vez, parabéns pela sua semana. Bom, com relação, então, às apresentações, então vamos falar um pouquinho sobre vistorias em prédios públicos, oportunidades para técnicos. Então, vamos lá. Troca. Ai, meu Deus. Agora foi. Então, sou eu. Então, lógico, a gente deve fazer tudo, como disse bem o senhor Marcos, né? Tudo em cima da lei. A gente tem que trabalhar. O Ademir também falou bastante sobre isso. A gente só deve executar atividades que estão previstas em lei, né? E a lei principal no estado de São Paulo foi a Lei Complementar 1257, de 2015, onde ficou instituído o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. É um código bem amplo, né? Ele pega não só a parte de prevenção de incêndios, mas também outras atividades de salvamento e defesa civil no estado de São Paulo. Então, dessa lei complementar, eu destaco aqui o artigo 16, né? A segurança contra incêndios e emergências, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, será exercida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na forma desta lei complementar. E como que funciona, né? Então, nós temos a lei, que ela fixa as competências, atribuições e diretrizes. Então, ela fala como que tem que ser a estrutura, a organização do sistema de emergência no estado de São Paulo. E para conhecimento, né, existe um Código Nacional, que estava para ser aprovado na minha época de ativo, provavelmente já foi, que foi muito baseado na Lei Paulista, nessa Lei Complementar 1257. Bom, mas vindo para cá agora. Então, o que eu tenho? Eu tenho a Lei Complementar e eu tenho o Decreto-Lei 63.911, citado pelo Marcos, que ele versa, que isso daqui é assinado pelo governador. Então, o governador, ele diz o que você tem que colocar como sistemas de proteção num prédio. Tá? Então, vai extintor, vai alarme. São as tabelas, né? São as famosas tabelas do decreto, que dizem o que tem que ser colocado dentro do prédio. Mas e aí, né? Em 2000, o pessoal mais velhinho aí vai lembrar, né?
até 2000, a gente teve o decreto 20.811, de 83, depois nós tivemos o decreto 38.069, de 93, e depois nós tivemos o decreto 46.076, de 2001. Então, o que aconteceu em 2001? 2001, né? Antigamente, os decretos-leis, eles, como eu disse para vocês, né, ele é assinado pelo governador. Então, quando ele descrevia o sistema de proteção, quando o governador assinava, ele travava o texto. Então, só o governador poderia fazer outro decreto para alterar. Então, o que acontecia? A legislação, ela meio engessava o sistema de proteção. Por quê? Quando ele estabelecia, olha, para um prédio de escritórios dessa altura, tem que colocar chuveiro automático. Esse chuveiro automático tem que ser com fator K de tantos, de 20, 21, sei lá. E aí o que acontecia? O mercado, ele colocava um produto novo, a indústria colocava um produto novo no mercado e eu não conseguia utilizar. Não porque o produto não fosse bom, o produto era tecnologicamente mais avançado, mas a lei impedia, porque no texto da lei estava escrito que tinha que ser aquela determinada peça. Então, o que aconteceu? Em 2000, o comando do bombeiro, ciente desse problema, inclusive o comandante era engenheiro, né? O coronel Ferrari. Assim, gente, nós precisamos bolar um jeito de deixar essa proteção mais flexível. A gente não pode, né? Com sistemas novos no mercado, e o mercado é muito rápido, né? Muito inovador, a gente não pode ser o elemento que vai travar o sistema. Nós estamos aqui para proteger, não para ser burocrata e travar o sistema. Então, em 2001, foi criada essa estrutura aqui, ó. O decreto continua sendo assinado pelo governador, ele continua com as tabelas de proteção. O que mudou? O governador, nesse decreto, ele delegou a confecção das instruções técnicas para os bombeiros. Então, foi daí, em 2001, que surgiram as instruções técnicas. E aí nós temos uma instrução técnica para cada sistema de proteção principal. Então, eu tenho uma instrução técnica para extintores, eu tenho uma instrução técnica para hidrantes, eu tenho uma instrução técnica para chuveiros automáticos, na verdade, mais de uma. Eu tenho para compartimentação, para saídas de emergência. Então, são 43 instruções técnicas, né? São 43 tipos de sistemas ou estudos que são aprofundados em um determinado assunto. Atribuições legais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, analisar projetos, realizar vistorias. Por enquanto, são vistorias técnicas. O que significa? Bom, eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu só passar o geral aqui. Expedir, anular ou cassar licenças para edificação. Licenças emitidas pelo Corpo de Bombeiros, naturalmente, né? Cada órgão dentro da sua esfera. Fiscalizar edificações e áreas de risco. Advertir e multar o proprietário ou responsável pelo uso. Então, prestem atenção na minha apresentação, porque no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre essa parte financeira aí, né, que não cumprir a lei. Credenciar bombeiros civis, centros de formação e instrutores de bombeiros civis. Então, quem quiser, não que a gente vai regulamentar a profissão, hein? Veja bem, cada um na sua esfera, né? Mas o Corpo de Bombeiros Militar, ele credencia, sim, dentro do seu controle, a participação de bombeiros civis. Mas nem vou aprofundar muito no assunto, que é muito polêmico, né? Eu só estou dizendo que o Corpo de Bombeiros Militar, ele credencia os bombeiros civis nos seus bancos de informações, mas ele não tem nada a ver com a regulamentação da profissão. Regulamentação da profissão é autonomia da categoria, né? E nós temos credenciar, cadastrar os responsáveis técnicos. Mesmo caso, agora a gente está entrando aqui, né? Então, eu também não legislo sobre os profissionais, né? Nem engenheiros, nem arquitetos, nem técnicos. Mas a gente tem um controle, a gente tem um cadastro dos profissionais que estão entrando com pedidos de análise e vistoria de projetos. Vamos lá. O que regularizar, né? Quais são as edificações que estão embaixo do guarda-chuva
da fiscalização do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Todas as áreas e edificações, exceto edificações unifamiliares. Então, o bombeiro ele não fiscaliza casas individuais, mas, fora isso, tudo tem que ter proteção do bombeiro. Quando que eu tenho que regularizar? Na construção do prédio, então, antes de entregar o prédio, tem que prever os sistemas de proteção, não pode ocupar o prédio sem estar com os sistemas instalados e vistoriados. Reforma do prédio, quando você muda a ocupação, ou o uso. Então, eu tinha um prédio que era residencial, resolvi transformar num flat. Tem que regularizar de novo, porque o sistema de proteção para flats é muito mais restritivo do que um sistema de proteção residencial. Toda vez que eu fizer uma ampliação de área construída, um aumento na altura do prédio, porque isso vai impactar nas saídas de emergência, e a regularização de áreas existentes. Novamente, frisando, esses itens são para a licença do Corpo de Bombeiros, tá? Então, uma irregularidade no Corpo de Bombeiros não afeta a regularidade no município. Aí é outra. Naturalmente que a gente não, né? O pessoal da Ativa faz uma cartinha para a prefeitura oficiando que o prédio está irregular. Mas o bombeiro, ele não vai fechar o prédio, ele não vai cassar a licença da prefeitura, tá? Então, cada um, novamente, estou procurando ser bem redundante, né? Cada órgão na sua esfera. Tá? Quem deve regularizar? Isso é muito importante, porque já começa a entrar no tema da nossa palestra, né? Eu fui do geral, agora eu estou indo para o específico. Quem é responsável? O dono do prédio, ou o responsável pelo uso. Aí depende muito do contrato de locação, enfim. Mas é quem é dono do prédio ou está cuidando dele é que deve cuidar da regularização. Então, vamos lá, né? De inteira responsabilidade do proprietário ou do responsável pelo uso, a qualquer título, manter a edificação regularizada e utilizar a edificação de acordo com o uso para o qual foi projetada. Então, aquele nosso exemplo lá, né? De projetei a proteção para um prédio residencial e comecei a usar como um flat, vai ter problema, porque o tipo de população... Quando a gente calcula o sistema de proteção para uma determinada ocupação, a gente estuda a característica da população, dos equipamentos. Então, quando você muda o tipo de população, muda o sistema de proteção. E agora somos nós. Agora somos nós os responsáveis técnicos. E é o responsável pela obra adotar, dimensionar, instalar corretamente as medidas de segurança contra incêndio, conforme o disposto nas normas técnicas. Então, cabe a nós, técnicos, fazermos cumprir a legislação correta. E agora vamos lá, né? Como é que eu vou regularizar meu prédio? Incluindo os prédios públicos. E detalhe, prédios públicos, a gente vem na imaginação, né? É um prédio grande, é um prédio de 20 andares, é um prédio... Não, tem muito prédio público pequeno. Né? Tem escolas, creches, companhias de polícia, tem muito órgão público e de porte pequeno. Sobre, então, a forma de regularização. Primeira coisa, a gente tem que fazer um projeto técnico. Então, dependendo do tamanho do prédio, se ele tiver uma área relativamente pequena, pode ser feito um projeto simplificado, onde não precisa apresentar planta. Agora, se ele tiver um porte maior, se ele tiver uma altura maior, se ele tiver um risco maior, aí não tem jeito. Vai ter que fazer um projeto técnico, uma planta de arquitetura e desenhar os sistemas de proteção nessa planta. Gente, isso daqui tem informação para dias, mas eu vou procurar simplificar porque eu só tenho minutos para falar, tá? Mais detalhes, depois eu vou passar o site para vocês poderem consultar. Então, basicamente, né? Para o sistema de proteção, para regularização, a gente precisa fazer ou pode, se ele for de porte pequeno, eu posso fazer um projeto simplificado. Se ele tiver um porte maior, eu tenho que fazer com plantas. No estado de São Paulo, mas nos outros estados é muito parecido também, tá? O bombeiro militar, ele conversa muito, né? Entre as corporações. Então, toda vez que uma corporação tem uma inovação tecnológica,
a gente tem eventos que a gente acaba compartilhando com os outros, tá? Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Via Fácil Bombeiros. Então, dentro do site, se vocês entrarem lá, né, www.corpo de bombeiros São Paulo, sp.gov.br, tem várias abas, e uma das abas é sobre prevenção. E dentro da prevenção, nós temos o Via Fácil Bombeiros. Então, eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu tenho o acesso para quem é bombeiro, eu tenho o acesso para o cidadão, e eu tenho a pesquisa para um público de um modo geral. Então, tem o tutorial, está marcado um tutorial aqui, então é super simples de acessar e pesquisar, tá? Mas quando vocês tiverem que regularizar o prédio, é esse site aqui. Inclusive, está aqui embaixo. Depois, não sei se Fabiana, Rafaela, se puder disponibilizar minha apresentação para o pessoal, tá? Então, é de domínio público, fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Bom, aqui alguns detalhes, né? De novo, né? A gente poderia ficar o dia inteiro, a noite inteira aqui falando do Via Fácil, né? Esse Via Fácil, inclusive, ele foi uma inovação em São Paulo, hein? No Brasil, desculpa, né? E o porte que ele tem, nós temos... Ele mesmo começou há uns 10 anos atrás, mas ele pegou bastante força uns 6 anos atrás, né? E hoje, praticamente 100% do sistema de prevenção do estado de São Paulo está dentro do sistema Via Fácil. Então, aqui tem um exemplo, né, de como preencher uma página. Outra coisa, né? A facilidade de, eu quero mandar um documento, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu só tenho planta antiga. Faz uma digitalização e faz o upload. A gente vai olhar todos os documentos que vocês mandarem. Então, tá. E está aqui a licença do Corpo de Bombeiros, né? Que nós, tradicionalmente, chamamos de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a VCB. Em outros estados, eles chamam de licença, alvará, enfim. O que importa, né? O que importa é que, para o Corpo de Bombeiros, aquele prédio está regular. Certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Então, tem certos tipos de edificação que elas são muito, muito simples. Um detalhe, deixa eu contar. Eu não sei se eu tenho tempo, né? Mas agora vocês me deixaram falar, agora aguenta, né? Eu vou contar um pouquinho da história do CLCB. O que acontecia? Antigamente, muito antigamente, a gente pedia projeto para tudo. Então, uma banca de jornal, não, também não vamos exagerar, né? Mas um prédio pequeno aí de 100 metros quadrados, a gente pedia a planta. E a pessoa tinha que fazer a planta, assinar, fazer os sistemas de proteção. E o que acontecia? Você entrava e todo mundo tinha que fazer projeto. Então, entrava um shopping e depois entrava uma padaria de 200 metros quadrados. Coitado, a padaria era sempre em fila de ordem cronológica. Então, a padaria ela tinha que esperar aprovar o shopping para poder ser aprovada. Era a fila indiana. Então, o que acontecia? O tempo médio ficava muito grande. Então, e aí o pessoal começou a reclamar. O que o bombeiro fez? Nós fizemos uma estatística cruzando as informações entre o número de incêndios, número de vítimas e tamanho dos prédios que pegaram fogo. E a gente viu que um determinado grupo de prédios pequenos, de prédios de baixo risco, a probabilidade deles pegarem fogo era muito menor que os outros. Então, essa categoria, para dar agilidade no processo administrativo, nós colocamos ele nessa categoria de CLCB. Então, o que é basicamente o CLCB? É uma relação, é um formulário que você preenche. Olha, eu tenho um bar de 100 metros quadrados, né? Eu tenho uma fachada de tantos metros, cabe tantas pessoas. Então, cabe assim, 20 pessoas, por exemplo. Então, ele não precisa mais pegar fila, porque estatisticamente a gente viu que ele não pega, lógico, pega fogo, mas são incêndios de pequena monta, e vítimas são praticamente zero. Então, nesses casos, a gente conseguiu harmonizar o serviço operacional com o serviço administrativo. Então, prédios que estatisticamente, pegam pouco fogo, eles foram para a categoria de CLCB. E qual que é a vantagem? Não pega mais fila. A pessoa preenche o formulário, apresenta uma ou outra RRT ou ART e já está licenciado. Então, é um dos avanços.
Em alguns casos excepcionais, eu vou só comentar, né, mas ele é muito raro. É o termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiros. Então, tem prédios que eles precisam funcionar. Vou citar um exemplo fictício: um hospital. Um hospital precisa funcionar, eu não posso fechar um hospital. Só que é um hospital antigo, de 30 anos, 40 anos, que não está regularizado. O que é feito? A gente chama os técnicos, a gente chama os engenheiros, vamos fazer um estudo. Olha, você tem que adaptar seu prédio, ele tem que atender a lei, mas não pode fechar. Então, ele vai ficar um período, vamos chamar assim, provisório. Então, a gente vai colocar medidas de proteção provisórias, alternativas, enquanto instalam as medidas permanentes. E aí a gente faz esse termo de autorização. Mas ele é muito difícil. Na verdade, quem já tinha que usar, já usou, né? Então, mas enfim, está aqui no sistema. Depois vocês podem olhar com mais calma no site do Corpo de Bombeiros. Aqui as tabelas. Então, desculpa, eu estou pondo o mouse na outra tela aqui. Outra. Então, está aqui. Então, um exemplo aqui: ocupação residencial multifamiliar. Ele tem uma área maior que 750, menor que 750, tem uma altura menor que 12 metros. Então, existe essa tabela no decreto 63.911, que fala, olha, ocupação A são edificações residenciais, e tem subcategorias, né? A1 é coletivo, A1 é condomínio residencial horizontal, A2 são condomínios residenciais verticais, A3 são, vamos chamar assim, asilos com menos de 16 leitos. Acima de 16 leitos já é considerado ocupação B. Aí ele já vai mais próximo de hotéis. Hotéis são categoria B, categoria C são comércio, categoria E são escolas, e categoria F são locais de reunião de público, e assim vai até a letra M. Isso está tudo no decreto, hein, gente? Então, e tem tutoriais dentro do site do bombeiro explicando isso daí. Então, esse é normalmente o fluxo, né? Então, tem o início, a gente verifica, seu prédio, sua edificação é caso de PTS? Se é um caso de PTS, vai direto na IT 42 e segue o rito da IT 42. Inclusive, gente, estou com o dedo meio pesado aqui. E assim vai. Aí ele vai explicando. Apesar que a grande maioria, dedinhos, a grande maioria das edificações vai cair aqui, tá, pessoal? Vai cair num projeto técnico mesmo. O projeto técnico. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês, responsáveis técnicos, colegas engenheiros, colegas arquitetos, vai ter que pegar a planta de arquitetura da edificação e desenhar na planta de arquitetura, bem resumido, né? Dentro da planta de arquitetura da edificação, nós vamos desenhar os sistemas de proteção. Esse a gente chama de projeto legal. Esse projeto legal, o Corpo de Bombeiros vai ver se está atendendo às exigências da norma. Então, atendendo à legislação, a gente devolve com um parecer técnico. Olha, seu projeto, a sua proposta de proteção está dentro da lei, pode executar. Aí, nesse momento, pega-se o projeto legal do bombeiro, deriva em projetos executivos e faz-se a instalação ou manutenção dos sistemas e pede-se a vistoria do Corpo de Bombeiros. Tá? Aí, na vistoria, o bombeiro militar ele vai lá e confere se o sistema instalado está conforme o projeto, conforme o sistema projetado. E, estando projetado corretamente, estando instalado conforme projeto, os sistemas estão funcionando, é emitido um AVCB. O prazo do AVCB, novamente, vai variar em função da ocupação do prédio. Então, por exemplo, um prédio residencial, em que provavelmente não vai ter grandes alterações, né? Prazos são de 5 anos. Então, daqui a 5 anos, o bombeiro precisa voltar. Agora, tem prédios que têm uma ocupação uma rotatividade de população muito grande. Por exemplo, estádios, locais de reunião de público que eu tinha citado, né? Clubes, esses têm um prazo menor, tá? Então, esses normalmente são de 1 a 2 anos. Depende muito do tipo de ocupação. Gente, não sei, está muito sensível. Vamos lá.
Mas é sempre isso daí, tá? Então, faça o projeto para maiores que 750 metros ou 1.500 metros, dependendo da ocupação. O bombeiro analisa a proposta, dá o ok, aí se não der ok, ele dá as instruções de como corrigir. Mas corrigindo, ele dá o ok e pode-se fazer a instalação. Feita a instalação, chama o bombeiro de volta, o bombeiro vai no local e verifica se está tudo funcionando. Estando funcionando, uma curiosidade, né? Eu não tenho os dados atuais porque, como eu falei para vocês, né, eu já estou aposentado há um tempo, mas na época que eu estava nativo, a gente fez uma correlação entre incêndios e AVCBs. O que a gente descobriu? Só 3% dos incêndios que a gente pegou, os prédios tinham AVCB. Ou seja, dos 100% de prédios que pegaram fogo, 97% não tinham AVCB. Então, o AVCB, ele é muito importante. Novamente, né? Gostei muito da apresentação do Ademir. Então, eu vou repetir o Ademir de novo. É muito importante a prevenção, a manutenção preventiva do prédio. E eu mostro por números, né? Tendo AVCB, para ter o AVCB vai ter que ter tido a manutenção, né? A instalação e a manutenção. Não pega fogo. E quando pega fogo, é coisa pequena. Então, num prédio residencial, pegou fogo na cozinha de um apartamento. O prédio em si não pegou fogo, tá? Então, a VCB é quase uma 90 e tantos por cento de certeza que não vai pegar fogo. Isso, ou se pegar fogo, vai ter uma consequência muito menor. Gente, eu estou falando muito, eu vou correr. Começa a contar a historinha. As dicas, as condições para você ter um procedimento, um projeto técnico simplificado estão aqui na IT42, dê uma olhada no site. LCB também, não são, esse é o mais simples então, que nem vai planta, e a gente já aprova direto, é só preencher o formulário. Lógico que a gente vai fazer, na verdade a gente faz uma vistoria virtual, né? A gente, pela internet, a gente dá uma olhada faz uma visita virtual no local, verifica a documentação, tá? Mas, de modo geral, no caso do CLCB, a aprovação é imediata. Você preenche o formulário, lança no sistema, é imediata. E durante uma semana, o Corpo de Bombeiros faz essa visita virtual para ver se realmente está de acordo com o que foi lançado no formulário. Edificações existentes. Uma coisa interessante, né? Qual vai ser o sistema de proteção daqui a 50 anos? Não sei, não tem como saber. Então, quem estava 50 anos atrás também não tem como saber qual seria a proteção de hoje. Então, o que a gente pede? Quando o prédio é existente, a gente pede para ele manter a exigência de proteção da época e algumas ocupações, a gente pede uma adaptação, principalmente com relação às saídas de emergência. Então, vamos aqui, teve um efeito Santa Maria até hoje, não teve em São Paulo, graças a Deus, mas o Corpo de Bombeiros, ele pega bem pesado nessa parte de proteção à vida, né? Saídas de emergência. Então, mesmo sendo um prédio existente, mesmo atendendo a legislação da época da construção do prédio, especificamente para saídas de emergência, a gente pede para adaptar, tá? Aqui, alguns detalhes de tecnologia. Então, novamente, tudo disponível no site do Bombeiro. E um detalhe muito legal aqui, ó, é esse aplicativo. Então, quem tiver aí, eu vou falar devagarzinho. O pessoal que está no celular. Então, vocês pegam o celular, vai no Play Store, ou eu não sei como é que chama o Play Store da outra marca, mas digitem lá, Bombeiros SP. Quando vocês digitarem isso, vão aparecer 2 aplicativos. O primeiro aplicativo, ele mostra todas essas instruções técnicas aqui. Então, você pode, eu tô fazendo uma vistoria, estudando uma fiscalizada no meu prédio, estou com dúvida, será que esse extintor está instalado na altura certa? Então, você pega esse primeiro aplicativo, que ele é sobre as instruções técnicas do bombeiro, e pode consultar na hora, no celular. O segundo aplicativo é esse que está aqui na tela, é consulta de licença. Bom, então, por exemplo, meu filho vai para uma danceteria, nem sei se fala mais isso, né, mas ele vai para uma danceteria.
Será que o prédio está seguro? Será que esse prédio não é um Santa Maria incubado aí? Então, use esse aplicativo. Então, Bombeiros SP. Aí, nesse segundo aplicativo, ele te dá o histórico do prédio. Então, você põe um endereço e ele te fala, olha, esse prédio tem regularização, no caso aqui, né? Ele tem regularização, a situação está vigente, vale até quando. Ou ele fala, ó, esse endereço não está regularizado. Tá? Então, é excelente para quem tem filho. Não só para quem tem filho, né? Lógico, né? Mas, enfim, é bom para você saber se seu prédio está seguro ou não. Se tiver AVCB, é quase certeza de segurança. Se ele não tiver AVCB, pode estar seguro ou não. Né? Pode ter os sistemas, mas não tem ninguém que homologue esse parecer. Fiscalização, achei muito legal também as apresentações anteriores, né? Vou muito rápido, porque eu só tenho acho que 5 minutos, acho que nem isso. Mas, enfim, o bombeiro também faz fiscalização? Também faz fiscalização. Tudo que eu tinha falado até agora era sobre vistorias provocadas pelo proprietário ou pelo responsável técnico. Ô, bombeiro, vem aqui no meu prédio ver se o prédio está seguro. E a gente faz a vistoria e entrega o AVCB. Esse caso não. Esse daqui é uma fiscalização. Essa fiscalização ela pode ser oriunda de uma requisitação de um órgão público, por exemplo, uma denúncia também de órgão público ou particular, ou dentro do planejamento do bombeiro. Então, uma coisa que eu posso contar, com certeza, véspera de carnaval, um mês antes, o bombeiro está fiscalizando os clubes. Por quê? Porque vai ter aglomeração. Bom, acredito que até ano que vem tem aglomeração nos clubes, né? Esperamos, né? Então, sim, existe várias formas de você fazer uma fiscalização do bombeiro. O que o bombeiro vai fazer? Ele vai mostrar essa ordem de fiscalização, então ele vai explicar por que ele está ali. Eu estou aqui porque teve uma denúncia no telefone 193 dizendo que esse prédio aqui estava irregular, que tinha coisas perigosas. E a gente vai lá e faz uma vistoria, uma fiscalização orientativa. Então, a gente vai, se a pessoa deixar entrar também, se ela não quiser deixar entrar. Tem vários, também, aqui também vai uma semana de instrução. Mas, enfim, né? Passados 6 meses, já vou direto no ponto aqui, né? Passado um tempo, normalmente são 6 meses, se o proprietário ele teve uma fiscalização orientativa, ele não fez nada, ou ainda está se regularizando, ele pode sim ter esse trâmite aqui, ó. Ele pode ter advertência, ele pode ter multa em dobro, ou pode simplesmente, nós vamos caçar, você não tem mais uma licença. Isso pode ser feito também com prédios que já têm AVCB, viu? Ter AVCB não é garantia de que depois que tirou a AVCB, a pessoa possa ter deixado o local inseguro. Então, tudo mediante... Isso está tudo registrado lá no site, pessoal. Bombeiro pode interditar? Pode, mas é muito raro, muito raro. É só se realmente o prédio estiver desabando, que nem aqueles exemplos que o Ademir deu. Então, ó, tem uma trinca, o prédio está roncando, né? Está fazendo barulho, está crepitando. Já pode tirar todo mundo. Então, o bombeiro, ele tem esse poder de polícia de tirar todo mundo. Lógico que ele vai chamar também os setores de fiscalização das prefeituras e também deve avisar os conselhos, né? Olha, se tem um profissional seu aqui, a gente só comunica, né? Então, essa é uma parceria que está sendo feita com os conselhos, depois o doutor Gilberto, o pessoal do CRT pode falar um pouquinho sobre esses processos aí. Gente, falei muito. Dúvidas técnicas, procurem o site do Corpo de Bombeiros, né? A gente, na época que eu estava na ativa, e o pessoal que está lá até hoje, procura deixar o mais simplificado possível, sem perder o teor técnico do assunto. Então, entre no site, procure, e tem mecanismos para vocês... eu estou com uma dúvida ainda. Tem um saque, tem um contato do bombeiro da ativa para tentar sanear suas dúvidas. Também temos aqui o contato da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Então, se de repente vocês quiserem um contato com a gente, algum tipo de explicação, se a gente puder, se tiver dentro do nosso alcance, a gente também vai, em apoio ao Corpo de Bombeiros, a gente também presta informações. Então, estão nossos contatos aqui, e muito obrigado pela atenção. Então, passo para coordenar, e encerro aqui, né? Foi meio atropelado assim, né? Mas eu procurei respeitar o horário, né? Então, Rafaela, Fabiana.
passo a bola. Coronete, nossa, muito obrigada. Sua palestra foi no time, que eu tô vendo que o senhor está preocupado aí. Fique tranquilo e foi muito esclarecedora. Muito obrigada, viu?